falar agora dele como um artista, gente. Além de ser um médico, né, bem conceituado e também bem conceituado no lado artístico. Ele vai explicar para nós onde ele se envolveu com tudo isso. Se eu não me engano, foi com o pai. É isso, doutor? Não, com a minha irmã. Então ele vai contar aqui para a gente. Então, também, assim, uma coisa que eu sempre primei na minha vida é pelo bem-estar, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente gosta. Sim, eu verdade. adoro o que eu faço, trabalho com o maior prazer. Sim. E medicina, para mim, está realmente no meu espírito. Sim. Agora, e tive grandes oportunidades, graças a Deus. Né? Eu consegui fazer especialidade no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Fiz especialidade em cardiologia no Dante Pazanese. Sim. Depois eu fiz administração hospitalar na Getúlio Vargas. Tá. Graças a Deus fui bem colocado nesses lugares e tive uma formação muito sólida do ponto de vista de especialidades. Tenho 6 especialidades e tive, graças a Deus, grandes oportunidades do ponto de vista médico. Agora, eu sempre tive também um interesse muito grande pelas artes, desde criança. Parabéns. Então, eu sempre gostei muito. E via minha irmã desenhando, pintando, e sempre tentava também fazer meus rabiscos, e, enfim. Até que chegou um momento que minha vida profissional começou a ficar mais tranquila, graças a Deus, e eu achei que era o momento de eu começar a também priorizar isso, né? E falei, quem sabe um dia eu vou trabalhar mais com isso, enfim, né, profissionalizar, e foi isso que eu fiz. Então, desde criança eu comecei com isso, eu já com a música entrou na minha vida com 9 anos de idade, e sempre também tentei fazer paralelamente, né, aos meus estudos, ao meu trabalho todo, claro. Né, correr paralelo a essa coisa, porque eu sempre tive... Eu acho que é muito importante a gente priorizar os hobbies, né? Essa coisa de workaholic, isso está caindo muito, né? Por conta do burnout que hoje tem surgido. Então, a gente tem que se reinventar. Isso é muito com bom. certeza, e eu acho que isso faz toda a diferença. Na minha vida fez, né? De desenvolver... Foi um leque, né? Exato. Isso. E desenvolver outros lados, né? Que eu acho que a gente não pode parar. Não. Eu acho que eu me considero um cara muito dinâmico. Então, a gente tem que pensar em outras coisas, tem que ler. Eu gosto muito de ler. Eu também. Então, e eu gosto muito de cinema, gosto muito de literatura. Mas, cultura, né? Por isso que aqui é o radar cultural. Isso aí. Então, estamos no lugar certo. Isso, com certeza. Então, e aí eu comecei com essa coisa da música, depois eu fiz... chegou o momento de eu fazer escola de arte, eu fiz Escola Pan-Americana de Arte, e dali, então, que eu comecei a profissionalizar e não parei mais. Então, tenho 2.500 trabalhos no Instagram, e dali também eu consegui contagiar meu filho caçula também gosta demais, meu filho mais velho também aprecia bastante, mas ele não produz nessa área, mas meu filho caçula, o Lucas, sim. E ele faz design, se forma agora, como eu já falei, e ele então ele é artista profissional já, e já fez uma exposição agora individual em Lisboa o mês passado, e bastante sucesso, graças a Deus. E eu faço por hobby. Há 2 anos e meio. Muito bem feito, viu? Muito, né? Muito obrigado. Esse é um trabalho seu. É meu. Isso, olha, as esculturas, faço manual. escultura. Em arte eu faço escultura, eu pinto com as diversas técnicas, aquarela, a óleo, acrílica, faço muito sketch. Às vezes o pessoal fala, você não tem tempo? Eu falo, é por isso que eu faço desenho rápido, que às vezes eu faço no meu horário de almoço, às vezes entre um paciente e outro, paciente que falta, enfim, à noite, a hora que eu chego em casa, fim de semana, eu não paro. Acordo cedo, tá todo mundo dormindo, eu tô lá desenhando. Isso é lindo, gente. Então, né? Muito bonito. E aí eu faço e aos poucos eu fui fazendo outras coisas. Eu tenho esses projetos sociais, por isso que eu comecei a fazer cerâmica também. E dali eu passei para a escultura, e da escultura eu voltei para a pintura, e eu vivo esse mix aí de arte na minha vida. Esse material, o que é?
dessa imagem, aqui, desse trabalho seu? O da esquerda é um trabalho em cerâmica e o da direita é gesso. Olha. É um trabalho que eu fiz em Perfeito, argila, gente. o da direita, e aí depois a gente faz o molde, tira o molde, do molde a gente faz, reproduz em que material você quiser. Sim. Faz em gesso, você faz em bronze, faz com os materiais que você quiser, cimento. Com quanto tempo você faz isso? Horas, Olha, dias? Às vezes depende do trabalho. Tem trabalho que às vezes em horas, questão de umas 4, 6 horas, o trabalho está pronto. Como se estivesse fazendo de massinha, né? Para a prática que você tem. É né? bem isso mesmo. E agora tem trabalho que é aquilo que eu falo, né? Às vezes tem que amadurecer. Eu tenho que amadurecer junto com ele. Eu tenho que olhar para ele, depois eu tenho que descansar. A gente tem muito isso, né? Quem pinta também, muitas vezes a gente tem que deixar no cavalete e deixar amadurecer a ideia, e depois você olhar com outros olhos, um olhar mais crítico. Por isso que às vezes o trabalho demora um pouco para ser concluído, né? Tem trabalhos que eu faço em pintura que às vezes demora meses. Imagino. Essa pintura aqui. Trabalhoso. Essa aqui quem é? Esse é meu filho, teu o filho. meu filho caçula, Luca, que É esse aquele que faz, está que é artista em Portugal? também. Ele pinta muito bem. Ele já entrou no Salão de Belas Artes várias vezes. E nós saímos, eu e ele, na revista, como eu estava falando, há 2 anos e meio, nós saímos na revista Ser Médico. É uma revista de medicina, mas nós saímos lá na parte de hobbies, né? Que eles pegam alguém assim que se destacou, enfim, né? Na mídia. Faz além da medicina, Isso, como é o seu isso. caso, né? Tem gente que trabalha com culinária, além da medicina, ou gente que, sei lá, que cuida de outras coisas. E eu, então, eles pegaram na época e fizeram um trabalho nessa revista. Nós saímos lá. E ali, inclusive, eu tinha feito um desenho, se destacou bastante nessa edição dessa revista. Eu tinha feito um desenho de um mendigo. E um desenho a lápis que eu fiz, me emocionei demais. Claro. As coisas, eu fiz uma série, inclusive, outra coisa que me emocionou demais. Eu fiz uma série de desenhos baseado nas fotos da Cracolândia. Tá. Eu fiz é a realidade da vida, pois né? Do nosso país. Então, é uma maneira que eu tenho de repente, deixar... porque eu sei que a arte, ela transcende o tempo, né? Eu não faço só para mim, eu não faço só para os meus. Eu faço para que tenha uma mensagem, de repente, né? Que atinja uma população ou atinja uma geração muito futura, uma população grande, de pessoas críticas, pessoas que possam olhar para aquilo e repensar, levar um chacoalhão. Verdade. E eu acho que esse é um dos intuitos da arte, né? Não é só mostrar o belo, não é só mostrar também o feio, não é só mostrar o grito, é só mostrar o sorriso, né? Eu acho que a gente tem que entrar em todos esses sentidos, né? Todas as sensações, né, que a gente pode captar. Porque a arte está aí exatamente para isso, né? Para tirar de nós absolutamente tudo. Tirar e pôr, né? Porque eu acho que tem que... a arte leva e a arte traz. Ela expõe, que nem você falou, né? A necessidade, a realidade, para a pessoa, às vezes, também ver aquilo, ela enxergar de uma outra forma a vida que ela mesmo está vivenciando. Não, né? e eu acho isso muito importante, assim, na minha vida também, porque você sabe que teve uma época, eu comecei nessa vida da medicina, eu acho que um paralelo, assim, entre as duas coisas é importante para mim. Eu entrei para fazer faculdade com 18 anos e com 24 eu já estava formado, então eu era muito jovem, muito imaturo, né? Obviamente. Então, teve uma época, eu me lembro muito bem, eu estava no 3º ano da faculdade e um paciente estava com uma dor no peito e eu estava passando, né? Estudante, eu não tinha nada ali, nem conhecimento eu tinha para poder ajudá-lo. Mas não tinha ninguém ali no corredor do hospital naquele momento e eu fui lá tentar acalmar o paciente, que era o que eu podia fazer, enquanto chegasse alguém. E aí, conversando com o paciente, ele descrevendo a dor, que era o que eu sabia, colhi a história, que era o que eu tinha acabado de aprender. Então, eu colhi a história, esmiucei bastante como era essa dor no peito e tá. E aí, alguém chegou para cuidar do paciente, beleza, fui embora. A hora que eu atravessei a rua, eu comecei a sentir uma dor no peito muito parecida com essa dor do paciente. Foi quando eu parei no meio da rua para pensar. Que eu falei, gente, olha, assim, né? Gente, não.
falando comigo mesmo, Sim, né? claro. Falando, olha, o negócio é o seguinte, você não pode ser assim, Isso. né? Porque você não vai poder levar para casa todas as dores, né? E você tem que tentar ajudar. Mas isso não pode me atingir, né? Porque eu sou humano, como qualquer outro. Isso. Então, eu tenho que saber trabalhar do ponto de vista psicológico, que é uma coisa que a gente não tinha. Tem que ir trabalhando, né? Então, e o psicológico, a gente não tem muitas vezes um preparo psicológico para atuar, ou enfim, ou para você sentir como vai ser lá na frente, o que é que te espera, né? E eu não tinha isso, né? Óbvio que não. E aí foi quando eu comecei a pensar, falar, não, eu tenho que ajudar, mas eu não posso também carregar isso comigo. Senão, e a arte, você não aguenta. Exato, e a arte me ajudou muito. Então eu levei esses meus sentimentos para a arte e levei a arte para dentro do meu consultório. Então eu tenho certas coisas que eu tenho dentro do consultório e eu falo muito para o paciente. No consultório eu estou ali para ouvir, mas eu faço muitos paralelos da minha vida, eu gosto de fazer isso. Espero não estar, de repente, incomodando ninguém, mas enfim, eu falo para os meus pacientes, eu já tenho muita liberdade com eles, até porque a imensa maior parte dos meus pacientes são meus amigos. Então a gente já tem, são meus pacientes de muitos anos, eu considero muito, né, como amigos, fazem parte da minha família, assim, né? E enfim, mas eu levo essa arte. Então, minha clínica parece uma galeria de arte, né? Tem muita gente que chega lá e fala, nossa, como vocês gostam de quadro, nossa, como vocês gostam de escultura. Mas, enfim, falo, gente, porque isso faz parte também da vida. Aqui a pessoa tem que vir para cuidar, de repente, do coração, cuidar, né, da parte física, mas estamos cuidando também da parte espiritual, né? Estamos cuidando também do bem-estar.